Hoje eu vim aqui falar sobre o filme Elvis. Primeiramente, vá assistir ao filme. Para quem gosta do rei, assim como eu gosto, você vai sentar e quando você piscar os olhos, já está levantando, o filme acabou. São 2 horas e 39 minutos que para mim, pelo menos, passou assim. Primoroso seria um adjetivo a usar. Eu gostei de todos os aspectos visuais do filme. As cenas de palco são incríveis. Agora, sobre a história contada no filme, há muita confusão, muita omissão e, sobretudo, na última década do rei, na última década de vida do rei, muita ficção. Primeiramente, eu fiquei incomodado com a ideia de Elvis ter sido manipulado com a questão do exército sob pena de ser preso, quando sabemos que Elvis estava filmando seu 4º filme, King Creole, quando foi chamado para o exército, para servir a pátria. Não havia risco de Elvis ser preso. Elvis, inclusive, escreveu uma carta ao comando do exército, pedindo mais algum tempo, porque já havia sido dispensado muito tempo, muita energia e muito dinheiro, e ele queria concluir o filme, e esse tempo foi dado, e Elvis concluiu o filme foi para o cinema. A carreira de Elvis não estava sendo impedida, muito menos havia o risco de ele ser preso. Agora, é claro, toda aquela confusão sobre a igreja, sobre as pessoas moralistas, a questão da segregação, tudo isso realmente aconteceu. Porém, é na última década de vida de Elvis, durante os anos 70, que realmente eu comecei a ficar incomodado e decepcionado com o enredo, com a história, com a versão ali contada. É bem verdade que Elvis desejava a turnê internacional, mas não ao ponto de fazê-lo envergar como foi ali retratado. A questão também, quando no palco Elvis se rebela contra o coronel sobre a questão imigratória, o que culmina naquela briga onde Elvis manda seu empresário ir embora e este apresenta contas e mais contas, o que faz com que Elvis deixe e retorne à sociedade. Essa questão, ela foi... houve realmente Elvis no palco reclamando sobre a direção do hotel, porque havia despedido um funcionário do qual Elvis se afeiçoava muito, e Elvis começou a criticar a política de administração do hotel. Nunca Elvis soube que o coronel era holandês e que era um imigrante ilegal. Nenhum dos membros da máfia de Memphis sabia disso, até algum tempo depois da morte de Elvis, quando Lamar Fike se associou ao biógrafo, ao autor Albert Goldman, e este, Lamar Fike, foi uma ponte entre muitos associados, muitos amigos de Elvis, e o autor, o biógrafo Albert Goldman. Albert Goldman, em seu livro, faz mais de 600 entrevistas, e essas pessoas que ele entrevistou, em sua grande maioria, foram apresentados a ele através de Lamar Fike. Quando, através das pesquisas para o livro, o autor Albert Goldman diz a Lamar Fike
o que ele descobriu sobre o coronel. Para o grande público, a primeira vez que saiu em um livro que o coronel era um imigrante legal e ele era holandês, foi no livro Elvis, de Albert Goldman, de 1981. Lamar Fike ficou estarrecido com a notícia e ele ainda tinha livre acesso ao coronel. Ele ligou para o coronel e perguntou para o coronel se ele realmente era um imigrante legal nos Estados Unidos e se ele era holandês. O coronel afirmou que sim. Lamar Fike, estupefato, falou: mas por que você nunca disse isto para mim? Ao que o coronel responde de bate-pronto: porque você nunca me perguntou. Então toda essa parte do filme, onde o Elvis fica sabendo que o coronel é imigrante e que por isso ele não fez a turnê internacional, e os amigos dele, por sua vez, que contaram a ele, tudo isso é ficção. Agora, toda aquela parte que o Elvis manda o seu empresário embora e que o empresário apresenta todas aquelas contas e vai inventando mais contas e eles ficam com medo de perderem tudo, isso realmente aconteceu, mas isso se deu por conta do episódio no palco que Elvis criticava a direção do hotel, que era o seu empregador, por causa daquele funcionário, o garçom, Mário, se eu não me engano o nome dele, que Elvis gostava muito e foi mandado embora. Agora, a parte realmente que você chuta a história de Elvis para debaixo do tapete, como sempre, está relacionada a Priscilla Presley. Nenhuma palavra é mencionada sobre o seu caso extraconjugal, que começou praticamente logo após a filha do rei nascer, Lisa Marie, e durou até 72, incógnito, depois ela vai até 76 com Mike Stone, mas em 72 quando ela conta para Elvis e vai deixá-lo. Obviamente depois Elvis fica sabendo porque ela deixou e foi por Mike Stone. A partir daí Elvis Presley ele entra em uma espiral descendente que o leva à morte. A verdadeira razão do declínio físico e emocional de Elvis é essa. Não que Priscilla não tivesse o direito de sair de casa, já que Elvis também ficava com outras mulheres. Este não é o ponto. Mas, se você quiser saber por que Elvis declinou da forma que declinou, foi por isso, e isso não é contado no filme. Fica por conta, se eu entendi direito, porque ele não fez a excursão internacional. E para fechar, a cena que mais me embrulhou o estômago é quando Priscilla aparece como se fosse a Virgem Maria, dando um conselho para o Elvis no banco de trás da limusine, para que, olhe Elvis, termine a sua turnê, já está tudo preparado para você se internar, vamos cuidar de você. E Elvis sobe, embarca no avião e vai rumo à morte. Então eu acho que o aspecto de toda a história contada, sempre quando não é um biógrafo de fora, quando Priscilla está envolvida, ela nunca assume a história que todos nós já conhecemos. O mundo conhece. Quem é fã de Elvis, quem estuda Elvis a sério, as pessoas sabem. Sobretudo nos Estados Unidos, na Inglaterra, os livros circulam aos milhões de cópias. Então é um filme que é ótimo, eu acho válido, adorei o filme, mas como eu disse, ele poderia ter sido o melhor filme de Elvis por todos os profissionais envolvidos. Porém, a história ficcional que foi contada, ela mistura o real com o ficcional. E é quando isso confunde mais a história e você pode achar
que está embarcando numa história verdadeira, porque ela mistura. Mas, para quem conhece Elvis um pouco como eu conheço, não me convenceu. É um filme que eu gostaria de ver novamente, mas por esse aspecto de Elvis, para mim, ele aparece muito ameno, muito frágil. Elvis não era assim. Elvis era uma pessoa de personalidade forte. Jamais ele reagiria da forma como ele reagiu, né? Inclusive, no livro dela, ela diz que Elvis fez amor desconfortável com ela, e Elvis ainda disse: é assim que um homem de verdade faz amor com sua mulher, porque já que ela escolheu Mike Stone, ele achou que estava sendo muito carinhoso com ela e resolveu então ser um pouco mais alfa. Conclusão final. Nessa história, Priscila é eximida totalmente de qualquer interferência no estado em que Elvis ficou, físico e emocional. O médico, o Dr. Nick, este então quase nem aparece. Também foi fundamental para o declínio do Elvis, embora ele sempre queira dizer que estava ali dando placebos para o Elvis, tentando controlar. Mas o Elvis começou lá quando ele teve um problema na sela do cavalo, que os seus fundilhos ficaram muito machucados, e ele começou a administrar alguns remédios viciantes para o Elvis e não parou mais. É óbvio que Elvis já tinha intimidade com vários remédios, com várias pílulas, mas o Dr. Nick sabe, né? Poder. Ele fez do Elvis dependente, então ele tinha poder sobre o Elvis. Teve uma ocasião que Elvis brigou com o Dr. Nick e ele procurou um outro médico. O outro médico fez outra linha de tratamento, o que deixou Elvis despirocado, e também foi a época em que ele começou a fazer declarações no palco, como aquela que ele fez criticando o hotel sobre a sua administração. Bem, então não temos mais Nick, não temos mais Priscila, sobrou tudo para as costas do velho.